Você tem problemas de não conseguir perceber que você está comendo mais do que você come, ou que você deveria comer, mais do que você necessita? Come além do que você precisa, come demais, passa mal, tá ficando obeso, se é que já não tá obeso. Deixa eu contar para você uma coisa. Eu já tive vários clientes com esse problema, que vieram, me procuraram com problema de obesidade ou de problemas de saúde por não se alimentar de uma forma adequada. Eu sou Fátima Palácio, do Instituto Perla, trabalho com terapias sistêmicas várias. E eu vou te contar como é que eu ajudei essas pessoas a resolver este problema, a resolver essa situação de excesso de peso, de indisposição porque come demais, ou muitas vezes porque se alimenta de menos também, tá? Porque é um processo de alimentação inadequada. Nosso corpo precisa de uma quantidade de alimentação, de alimento, nem mais nem menos que isso, tá? Só que a sociedade como um todo, os nossos pais, principalmente, eles nos ensinam que quem não come, né, tem que comer para crescer. Saco vazio não para de pé. Quem que já escutou isso? Saco vazio não para de pé. Quem disse que você é um saco? Você não é um saco. Você não precisa ficar cheio para parar de pé. E muito menos, quem não come não cresce. Não é bem assim, certo? Existe um equilíbrio. Eu vou contar dessas clientes, coincidentemente são alguns clientes, eu vou contar de 2 clientes que eu tenho, que uma delas, inclusive, ainda é minha cliente, a outra já está num processo de manutenção, que me procuraram por excesso de peso, tá? Por estarem obesas, tá? E o interessante é que nos 2 casos, tá? Nos 2 casos, o processo vem lá da infância, primeira infância, onde os pais, eles têm uma necessidade muito grande de cuidar dos filhos. E isso é adequado, isso não está errado, não. A gente, quando tem filhos, a gente tem, por obrigação, né? É uma responsabilidade, cuidar dos nossos filhos. Cliente, tá? Ela é uma adolescente, tá? Que estava acima do peso, bem acima do peso. E que tinha, literalmente, compulsão alimentar. Ela não comia 2 fatias de pão de manhã. Ela repetia 3, 4 vezes as 2 fatias de pão de manhã. E depois, no meio do dia, comia de novo e almoçava um monte. E depois, à tarde, comia outro monte, de noite, outro monte. Ela estava se alimentando muito mais do que ela necessitava. E ela não conseguia parar. Isso se chama compulsão alimentar. Ela pegava um pote de açaí, daqueles de 2 litros, e comia o pote inteiro de açaí. E isso não estava fazendo bem para ela. Não só estava deixando ela obesa, como também estava dando alguns problemas de saúde, tá? Porque era alimento demais para uma adolescente. Mesmo para um adulto seria alimento demais. E durante o processo, né, nós fizemos um pacote no caso dela foram 5 sessões, eu falei, vamos começar com 5 sessões, caso seja necessário, a gente adiciona mais sessões. E da segunda para a terceira sessão, ela trouxe um feedback que eu achei muito interessante, né? Da segunda para a terceira sessão. Na terceira sessão, ela chegou para mim e falou assim, sabe, ela me chama de doutora. Doutora, eu no café da manhã, eu só comi 2 fatias de pão integral com frios, tomei café com leite. Só que eu fiquei muito desconfortável porque a minha mãe começou a me pressionar para comer mais, porque eu tinha comido pouco. E eu só queria aquelas 2 fatias, eu já estava satisfeita, eu não queria mais, eu não estava mais com fome, né? Tudo que a gente conversou nas sessões anteriores, eu percebi que não era algo que eu queria comer. E a minha mãe ficou insistindo para eu comer. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes esses processos de compulsão alimentar, elas vêm essa necessidade de comer a mais, comer muito mais do que a gente precisa, vem do que a gente escuta dos nossos pais.
da preocupação que eles têm com a nossa saúde, de achar que a gente tem que comer aquele monte que eles acham que a gente tem que comer. Eu vou dar um exemplo para vocês disso. Essa menina, essa adolescente, ela começou a emagrecer 1 quilo por semana. 1 quilo por semana. Ela já fez as 5 sessões, tá? Ela já está emagrecendo esse 1 quilo por semana há já algum tempo. Eu não conversei mais com ela, mas ela já está emagrecendo, né? Esse peso todo. E ela fala que a maior alegria dela foi quando ela pegou aquele pote de açaí. E ela pegou o pote de açaí, pegou no colo para comer, como ela sempre fazia. E aí ela olhou para o pote de açaí e falou assim, eu não preciso comer, não quero comer todo esse pote de açaí. Aí ela pegou 2 colheres de açaí, colocou numa vasilhinha, pegou uma colher, pegou, fechou o pote de açaí e colocou na geladeira. E quando ela terminou de comer o açaí, é que caiu a ficha para ela, que ela já estava se alimentando de uma forma saudável. Isso foi na 4ª sessão. Aí ela veio para a 5ª sessão, a gente só alinhou o processo. E hoje ela não tem mais compulsão alimentar. Está emagrecendo, ela vai chegar no peso ideal dela, tá? Ela já se alimenta de uma desconforto dos pais em ela se alimentar menos do que ela estava acostumada a se alimentar. Na cabeça deles, eles agora estão com uma insegurança de que se ela está se alimentando de forma adequada e de forma saudável. Só que, na verdade, ela está se alimentando, ela não se alimentava. Então, queridos papais, queridas mamães, tudo o que você fala, tudo, sem nenhuma exceção, está aí criando um sistema de crenças, tá? Em cima desse valor ser saudável, nos seus filhos. E os seus filhos, eles podem ter compulsões as mais diversas possíveis, relacionadas à alimentação, que vai lotar o meu espaço e lotar outros espaços de outros terapeutas, porque eles não conseguem lidar com esse processo da alimentação. Então, pensem e observem. Nós não precisamos comer tanto assim, nós temos uma necessidade alimentar. Essa necessidade alimentar, ela é indicada pelo que nós temos de fome e de sede. E por que eu estou falando de sede? Eu tive um cliente que me procurou porque estava tendo problema renal. E o médico dizia que não tinha nenhum problema, que eu não sabia o que estava acontecendo. Fizeram tudo quanto é exame e não tinha problema, só que ele estava com problemas renais. E aí ele me procurou falando, olha, Fátima, eu sei que você atende pessoas com problemas de saúde relacionado, tá, a crenças, a valores, né? Não são problemas de saúde biológicos. Veja bem, eu não sou médica, eu sou terapeuta. Mas essa pessoa me procurou com problemas de saúde relacionado a rim. E qual era o problema? De tanto escutar que ele tinha que tomar não sei quantos litros de água por dia, ele ficava com uma garrafa de água de 2 litros do lado dele, e enquanto ele não tomasse aquela garrafa inteira de água, ele não sossegava. Só que a alimentação dele já era muito recheada de líquidos, porque ele come muitas frutas e muitos legumes cozidos, tá? Muita salada. A alimentação dele já é uma alimentação balanceada. Então, ele já recebia uma quantidade de líquidos relacionadas a isso. Então, ele não precisava daqueles 2 litros de água. Ele estava sobrecarregando o rim dele. Quando ele começou a tomar água, somente aquilo quando ele tinha sede, acabou o problema do rim. E é a mesma coisa que aconteceu com essa menina, com essa adolescente. Hoje, ela já está chegando no peso dela, somente se alimentando do jeito que é. Olha, eu vou tomar café da manhã, eu vou tomar um lanchinho no meio da manhã, eu vou almoçar, vou tomar um lanchinho no meio da tarde, eu vou jantar, mas eu vou me alimentar com o que eu preciso, com o que eu tenho fome. E tem um detalhe, às vezes você não está com fome, se não está com fome, porque o corpo não está pedindo isso. Então, hoje, esta mãe também é minha cliente, nós estamos trabalhando esse processo com ela, o processo que ela tem, dessa insegurança em relação à saúde dos filhos. E as 2 meninas estão ótimas, tá? As 2 meninas, os 2 casos foram tratamento relacionado a processo alimentar. E as 2 meninas estão super bem, super saudáveis. E agora nós estamos tratando da mãe. Então, quer saber mais como é que é um trabalho de terapia sistêmica? Continua me seguindo aqui no meu canal. Clica lá
me seguir e ser avisado quando tiver novos vídeos. Me segue lá no WhatsApp, tá? Só clicar lá, quero falar comigo no WhatsApp, que você vai ser direcionado para o WhatsApp. No meu Instagram tem lá, fale comigo, no @peloinstituto, ou mesmo no meu site, no peloinstituto.com.br. Continue em contato comigo, que eu tenho certeza absoluta que eu sou... caso você realmente queira lidar com esses processos alimentares que não estão te fazendo bem, tá bom? Me segue e vamos continuar falando sobre isso.